We will start again. Vamos começar de novo And I will just pray. e vamos orar. God, Deus, we thank you for what you're doing. obrigado pelo que tu estás fazendo. We thank you for your Holy Spirit. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Jesus, Jesus, we want to live for you. nós queremos viver para ti. We want to be your servants. Queremos ser teus servos And we want to speak your word. e queremos falar a tua palavra. Pray that this word now Ore para que essa palavra agora will come in and open the eyes and the ears. entre e abra os nossos ouvidos. Pray that it will set people free. Oro para que essas palavras libertem as pessoas. Come with your Holy Spirit Vem com o teu Espírito Santo and speak to people now. e fale conosco agora. Let us see our sin. Que possamos ver o nosso pecado. Let us repent from our heart. Que possamos nos arrepender no nosso coração. And let us experience a new life. E que possamos experimentar uma nova vida. Come with your Holy Spirit Vem com teu Espírito Santo. in the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Before I start, just a little practical thing. Antes de eu começar, só algo bem prático. I'm going to speak, and then after I've been speaking here, Eu vou falar e aí depois que eu tiver falado aqui, I'm going to ask how many are getting baptized today. eu vou perguntar quantos eu posso batizar hoje. And then we will see how many that is. E aí nós vamos ver quantos são aqui. And then in the afternoon, we will do the baptism inside there. E aí hoje à tarde nós vamos fazer o batismo aqui dentro. While we are doing the baptism, Por que nós fazemos o batismo? we will show it on the big screen here behind us, Nós vamos mostrar aqui nesse telão, because there cannot be so many in there. porque não cabem todos na sala ali atrás. I will be there and help with the first 4, 5, 10, 15 baptism. Eu vou estar ali dentro e aí vou ajudar nos primeiros ali batismos. And I will try to speak to the camera all the time. E eu vou tentar continuar falando para a câmera o tempo todo, So you who are in here para que vocês que vão estar aqui can not see what is happening, possam não só ver o que está acontecendo lá, but we do it as a teaching also. mas que isso possa ser feito como um ensino também para todos. We explain why we do what we are doing. Nós vamos explicar por que nós fazemos o que fazemos. You see how we pray for people. Vocês vão ver como nós oramos pelas pessoas. Because the whole idea is that you will see, you will learn, and you go out and do the Porque same. toda a ideia disso é que vocês vejam, aprendam e depois saiam e façam o mesmo. We are all called to make disciples, Nós somos chamados para fazer and that is discípulos. also baptizing them. E isso também inclui batizá-los. You don't get ordained to baptize. Você não é ordenado para poder batizar You pessoas. get a calling, Você recebe um and chamado that calling has Jesus given you. e o chamado é esse que Jesus deu a todos vocês. But we want to learn to do it correctly. Mas nós queremos aprender a fazer isso da maneira certa. So I will do it as a teaching. Então eu vou fazer isso como um ensino. And at one time I will then come in here, E aí em algum momento eu vou vir para cá and we will gather everyone who do not speak in tongues yet. e aí nós vamos juntar aqui todos os que não falam em línguas. And I will talk a little about speaking tongues. E aí eu vou falar um pouco sobre falar em And then we are línguas. going to take good time to pray for everyone. E aí nós vamos gastar um tempo orando uns pelos outros. So this is some of the things that's going to happen here in the afternoon. Então isso são algumas das coisas que vão acontecer hoje à tarde. I have no idea how many is going to get baptized Eu today. ainda não tenho ideia de quantos serão batizados hoje. Now it's a big crowd with over 2,000 people. Aqui temos uma multidão de mais de 2.000 pessoas. When I was in England some short time ago, Quando eu estava na Inglaterra há um tempo atrás, there was 800 people. tinha 800 pessoas. And it was crazy because it ended up with like 180 got baptized. E foi uma loucura porque 180 foram batizados. I don't expect so many here. Eu não tenho expectativa de tantos aqui. Because the times I've been here in Brazil, Porque das vezes que eu estive aqui no Brasil, I have seen that people have got a much better understanding of the gospel already
Eu percebi que aqui as pessoas já têm um entendimento muito melhor do batismo. So when people got baptized, they knew what they was doing. Porque então assim eu vi que a maioria das pessoas quando é batizada, elas realmente sabem o que estão fazendo. But many places I am, people really don't know what they're doing. Mas em muitos lugares por onde eu passei, as pessoas não têm ideia do que estão fazendo. And for many, baptism have become just a symbol. E para muitos o batismo se tornou apenas um símbolo. Or they got baptized, Ou então eles foram batizados, but it was first some years later they really came to E- like deep repentance. e apenas alguns anos depois é que eles compreenderam e foram então levados a um verdadeiro arrependimento. And there I believe that, of course, if you have not repented before, then you need to get baptized again. Então eu creio que se você não se arrependeu antes do batismo, é necessário se batizar de novo depois do arrependimento. But I'm not calling it getting baptized again, Mas eu não vou chamar de ser batizado de novo, because we only believe in one baptism. porque só existe um batismo. So if a person there choose to get baptized, Então se uma pessoa ela decide então ser batizada, that person is at the same time recognizing that what they did before was not a baptism. aquela pessoa ela, ao mesmo tempo então ela está reconhecendo que aquela primeira experiência antes do arrependimento não foi um batismo. And now they understand it, E agora elas and entenderam it's the only baptism they're going to do. e é o único batismo que elas vão experimentar. It's not like you wake up a morning and have a bad day and then you get baptized again. Não é assim, você acordou um dia, estava se sentindo mal e hoje é um dia que eu vou precisar me batizar. There is one baptism after you come to faith, repentant, and that is all. Só existe um batismo depois que você crê e se arrepende. But I often having people coming to me Mas frequentemente pessoas vêm até mim and say, hey, my story e dizem assim, ó, a minha história, was I was in church, eu estava na igreja, I grew up, eu cresci, I got baptized, fui batizado, but then I was living like out in the world a little, aí teve um tempo que eu andei pelo mundo um pouco and then I really repented. e aí eu realmente me arrependi. Shall I get baptized again? Eu devo ser batizado de novo? And another person come E uma outra pessoa veio, and say, hey, this is also my story. ó, essa é a minha história também. My story is exactly like hers. A minha história é exatamente como essa. Shall I get baptized? Eu devo ser batizado? And I will first say, no, two stories is not the same. E a primeira coisa que eu digo é não. As histórias nunca são iguais. Two stories are never the same. As duas histórias nunca são exatamente iguais. And sometimes it's clear and often I don't know what people need to do. E às vezes eu realmente não sei o que a pessoa precisa fazer. But I know that the word of God Mas eu sei que a palavra de Deus, is sharp as a sword, ela é afiada como uma espada and that is going to divide the soul from the e spirit. ela é capaz de dividir o que é da alma e do espírito. So what I do, Então o que eu I faço? say, I don't know, Eu digo eu não sei, but I'm going to preach mas eu vou pregar the word, a palavra. and then let the Holy Spirit show you what you E need to aí do. você deixa o Espírito Santo te mostrar o que você deve fazer. Some people need to repent from their heart and get baptized again. Algumas pessoas precisam se arrepender de todo o coração e então ser batizadas de novo. Some people are already baptized, E algumas pessoas são de fato já but they don't batizadas. live in the freedom baptism is given. Mas elas não vivem ainda na liberdade que o batismo traz. They don't need to get baptized again. Elas não precisam ser batizadas de novo. They just need to take the Bible and Romans 6 and read it and pray God to revelate and give a revelation of this freedom. Essas pessoas elas só precisam ler a palavra e entender Romanos 6, aquilo que a palavra diz sobre essa vida livre do pecado. But if you're not sure still, Mas se você ainda não tem certeza, then we will have people you can come and talk with. mas aí nós vamos ter algumas pessoas que você pode vir e conversar sobre when we isso. do the baptism, we Quando can help nós you. estivermos fazendo esse batismo, podemos fazer isso. What you're going to see today with the baptism Os que vocês vão ver hoje no batismo is you're going to see manifestations. é que vocês vão ver manifestação, Sometimes really strong às manifestations. vezes manifestações muito fortes. You're going to see demons scream. Vocês vão ver demônios You're gritando. going to see people manifest and feel bad before the baptism starts. Vocês vão ver algumas pessoas manifestando e se sentindo mal antes de começar o And batismo. Satan don't want us to go in that water. Satanás não quer que nós entremos naquelas águas. Why do we see those manifestations? Por que nós vemos essas manifestações? Because we preach it radical, Porque nós pregamos o radicalismo what baptism is. que o batismo é. And when people do it in faith, E quando as pessoas fazem isso em fé,
things is going to happen. as coisas vão acontecer. But also because we take the time to pray for people in the water. Mas isso também acontece porque nós gastamos um tempo orando pelas pessoas ainda na água. Baptism is a washing away sins, O batismo é a lavagem dos pecados, but it's also bury the old life. mas também é o sepultamento da antiga vida. So we are going to ask you, Então nós vamos perguntar para vocês, what sins do you want to wash away? What sins do you want to wash away? quais são os pecados que você quer que sejam lavados embora? Of course, all sins. É claro que todos os But pecados, it's good to bring something like to show also you understood it. mas é bom trazer algo específico mostrando que você entendeu isso. But there's always a few things we feel bad about. Mas sempre existem algumas coisas que nós realmente nos sentimos mal a respeito. Confess it. Confesse. We are not going to put it on the big screen. We're not going to write on Facebook with a Nós não picture vamos of you. colocar aqui no telão, não vamos publicar no Facebook com uma foto sua, os seus pecados. But you have the chance to confess your sin to somebody you maybe don't know. Mas você tem aí a chance de confessar os seus pecados para alguém que talvez você não And conheça. then when you come out of water, E aí quando você sair daquela água, you know that this is washed away. você vai saber que aquele pecado que foi confessado foi lavado ali. So there is power in that. Então há poder nisso. So bring it. Então traga isso. We are also going to ask you, what do you want to bury? Então nós também vamos perguntar o que você quer sepultar. As I talked about yesterday, Como eu falei ontem, we all have a backpack nós todos temos uma mochila, uma of bagagem things we have experienced in life that have been hard. das coisas que nós experimentamos na nossa vida, coisas que foram duras. We're going to ask, is there hurt you need freedom for, depression, fear? Nós vamos perguntar se há alguma ferida que você precisa ser curado, depressão, medo, People you need to forgive. pessoas que precisa perdoar. And then bring it. E então traga isso para And it fora. help us who baptize you. Isso ajuda-nos a batizar vocês. When you, for example, when you says, Quando você diz, I've been addicted to this, I have problem with this, I feel depression eu fui viciado nisso, eu tenho um problema com isso, eu tenho depressão because of this. por causa So disso. when you go down in the water Então quando você desce as and águas come out again, e sai de novo, we know what to pray for, nós sabemos pelo que orar. and we will break those things. E nós vamos romper e quebrar com essas And we will coisas. pray for freedom. E vamos orar por libertação. And I have seen the most amazing freedom happen there in the water. E eu vi as coisas mais incríveis de libertação acontecendo nas águas. I can share some testimony to show how this works. Eu posso repartir alguns testemunhos mostrando como isso funciona. When I started to see the baptism Quando eu comecei a ver o batismo and the order Peter came with in Acts 2:38, e aquela ordem que Pedro traz em Atos 2:38, repent arrependimento, and get baptized, arrependei-vos e sejam and you batizados shall receive the Holy Spirit. e receberão o Espírito Santo. This is a promise. Isso é uma promessa. I start to see that God, He actually keep what He promised. Eu comecei a ver que Deus de verdade cumpre o que Ele prometeu. But we need to do it the right order for Him to promise it. Mas nós precisamos obedecer na ordem certa para que Ele cumpra a sua promessa. And I remember I was in America. Mas eu lembro também And na América, I met a woman. eu conheci uma I said, mulher can you pray for me? que disse, você pode orar por I mim? want the Holy Spirit. Eu quero o Espírito Santo. And I've been praying for many, many times, but I cannot receive the Spirit. Eu já orei muitas e muitas vezes e não consigo receber o Espírito So Santo. I prayed for her, Então eu orei por ela and nothing happened. e nada aconteceu. But I did not give up. Mas eu não desisti. So I prayed again, Então eu orei de novo and nothing happened. e nada aconteceu. But I did not give up. Mas eu não desisto. So I prayed a third time, Eu orei a terceira vez and nothing happened. e nada aconteceu. Now she's starting to cry. E agora ela começou a chorar. I said, what is wrong with me? E ela, o que tem de errado comigo? Ela perguntou. Why can I not receive the Spirit? Por que eu não posso receber o Espírito? And then I thought about it. E eu comecei a pensar sobre isso. Here we have a woman Aqui nós temos uma mulher who wants the Spirit. que quer o Espírito. Here we have God Aqui nós temos Deus who wants to give her the Spirit. que quer dar a ela o Espírito. So much that He gave His Son for it. So much that He gave His Son. Tanto que ele deu o seu próprio filho por isso. She wanted, Ela quer, He wants to give it. ele quer dar. What is the problem here? Qual é o problema aqui? I thought, God, but you have said Mas Deus, você quer dar. when we repent, Você diz que quando nós nos get arrependemos, baptized,
somos we shall batizados, receive the Spirit. receberemos o Espírito. So I asked her, Então eu perguntei para ela, are you baptized? você foi batizada? She said yes, Ela disse sim, as a Catholic. como católica. That is not baptism. Tá, isso não é batismo. I cannot say, God, you have promised if we don't do the right thing. Eu não posso dizer, Deus, mas tu prometeu se nós não fizermos as coisas corretas. So we went out, Então nós saímos baptized her. e batizamos As ela. soon as she came out of water, E assim que ela saiu das águas, she spoke in tongues. ela começou a falar em línguas. We baptized the next one who spoke in tongues. E nós batizamos o próximo e ele fala em The next línguas. one who got set free. E o próximo foi liberto. And suddenly there stood a man in the water, E de repente se levantou um homem, estava lá um homem parado nas águas, 30 years old. 30 anos de idade. I want to get baptized. Eu quero ser batizado. Who are you? Quem é você? I want to get baptized. Eu quero ser batizado. But were you at our meeting? Tu estava na nossa reunião? No. Não? But I just came in a car, Mas eu acabei de vir no carro. and I wanted to park there, Eu queria estacionar lá, but I felt I heard a voice say I should park here instead. mas fellow? I heard a voice, Eu senti uma voz me dizendo que eu deveria estacionar aqui. and I've just seen what happened. E eu acabei de ver o que aconteceu aqui. I want to get baptized. Eu quero ser batizado. Okay. Ok. Do you speak in tongues? Você fala em línguas? Tongues? Línguas? I'm a Catholic. Eu sou católico. He didn't know about it. Ele não sabia o que era isso. I said, come out. Vem aqui. He got baptized. Ele foi batizado As nas soon as he águas. came out of water, he spoke in tongues. Quando ele saiu das águas, começou a falar em línguas. Beautiful. Lindo. And then I come to another place, E eu fui para um outro lugar and a young girl came to me. e uma jovem veio até Can you mim. pray for me? Você pode orar por mim? I want the Holy Spirit. Eu quero o Espírito I've been Santo. praying for the last month here in this church, but I cannot receive the Spirit. Eu tenho orado nesse último mês aqui nessa igreja, mas eu não recebi o Espírito Pray for Santo. her. Orei por ela Nothing happened. e nada aconteceu. She said, what is wrong with me? E ela perguntou o que tem de errado But now comigo. I have learned. Mas agora eu já tinha So I aprendido. said, are you baptized? Então eu perguntei, você já foi She batizada? said, yes. Ela disse sim, But babies cannot get baptized. mas bebês não podem ser batizados. No, I'm not baptized as a baby, I'm baptized as a Baptist. Aí ela disse, não, mas eu não fui batizada como bebê, eu fui batizada numa igreja batista. When did you get baptized? Quando você foi batizada? Oh, when I was 14. Eu tinha 14 anos. When did you repent? E quando você se arrependeu? Oh, when I was 30. Quando eu tinha 30. Aha. Ah, You cannot bury the old life before you have got a new heart, before you are repented. você não pode sepultar a sua velha vida antes de você realmente ter se arrependido da sua velha She vida. got baptized because her friends got baptized. It was part of what to do. Ela foi batizada ali na adolescência porque os amigos estavam se batizando e era parte daquilo que se fazia. So we went home and baptized her as soon as she came out of water. She Então spoke nós in voltamos tongues. para casa e batizamos ela e assim que ela saiu das águas, ela também saiu falando em línguas. Beautiful. Muito lindo. Then I started to travel, E eu comecei a viajar and I became more and more radical. e eu comecei a ficar mais e mais radical. And I saw that when we do it in faith, E eu comecei a ver que quando nós fazemos isso em fé, expectation, com expectativa, things are going to happen. as coisas acontecem. And I was in Singapore, Eu estava em Singapura, and I baptized a woman, eu batizei uma mulher. and when she came out of water, E quando ela saiu das águas, the demons started to os manifest. demônios começaram a se manifestar. And I was like, a demon, let's cast it out. I was like, I was like, a demon, tava assim, ó, tava assim, a demon, let's cast it out. o There is a demônio demon that cast out. foi expulso um demônio dela. So I say, come out in the name of E eu Jesus. comecei a dizer, sai em nome de Jesus. And that demon went like, E aquele demônio saiu assim, powerful. oh, que poderoso isso. Hallelujah. Aleluia. Come on, it was easy. Essa foi fácil. And I was like, okay, so I baptized the next one. Então eu batizei o próximo. And there was a demon manifesting. E houve uma manifestação de demônio de Come novo. out. E eu saiu. Like, come on. And I was like, that was different. Aquilo estava sendo diferente. So I baptized the next one. Então eu batizei o próximo. And there was no demon E manifesting. não teve manifestação de demônio. But I thought,
let's pray a little and see if there is something. E aí, mas eu pensei, vamos orar um pouco, ver se tem alguma coisa. So I come out and I prayed. E aí vamos lá, comecei a And orar. after a few seconds, that demon starts to manifest. E aí depois de alguns segundos, aqueles demônios começaram a se manifestar. And that person got set free. E aquela pessoa foi liberta. And I was like, interesting. E eu comecei a pensar, interessante. And since that, I understand there is power in baptism. E aí desde aquele tempo eu tenho pensado que como há poder nesse batismo. Demons don't have so much to hold on to after you come out of Os this demônios water. não têm mais muito a que se agarrar quando a pessoa sai das It's águas. so much easy to set people free. É muito mais fácil trazer libertação às pessoas. And I also found out that we have done that mistake. E eu também descobri que nós cometemos esse erro com As frequência. soon as people come out of water, Assim que a pessoa sai das águas, e hallelujah, todo mundo let's drink aplaude, coffee. aleluia, vamos tomar um café. I wait with coffee now. I wait a little with coffee. Eu espero um pouco para o café When agora. people now come out of water, Quando as pessoas saem das águas, before I say hallelujah, antes de eu dizer aleluia, I say aplaudindo, go right now in the eu name digo of Jesus. sai agora em nome de Jesus. And I command if there is something to go. E eu ordeno que se existe alguma coisa, que saia. And I've been surprised E eu tenho sido surpreendido. how many demons there was and how many people experience of freedom. Quantos demônios existem e quantas pessoas têm experimentado essa libertação. It's not everyone who manifests. Nem todos manifestam. It's not everyone who have a demon. Nem todos têm demônios. But I would say that it depends on who and where we are. Mas eu diria assim que depende muito de quem é e de onde nós estamos. But sometimes it's 40, 50, 60% who actually experience a Mas manifestation a and freedom. experiência que eu tenho, normalmente é 40, 50 ou 60% das pessoas manifestam algum And demônio. this is what we are going to do today. E é isso que nós vamos fazer hoje. We'll talk about what sins Nós you vamos want to wash falar away. sobre quais pecados você quer que sejam lavados We're nas going to águas. talk about what you need freedom or healing for. Nós vamos falar sobre perguntar o que precisa aquilo que você precisa de cura e de And then libertação. we're going to pray for E aí freedom there. nós vamos orar ali nas águas por libertação. What is important here O que é importante aqui is we don't get baptized to experience freedom from demons. é que nós não somos batizados para experimentar a libertação dos demônios. People can also experience freedom without baptism. As pessoas podem experimentar essa libertação sem o batismo. The reason we get baptized is because we see we are sinners and need forgiveness and want to follow Christ. A razão por que nós somos batizados é porque nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos ser inseridos em Cristo. And what is also important, E o que também é importante, never compare your baptism with somebody else. nunca compare o seu batismo com o batismo de outra pessoa. We love the big thing. Nós gostamos da coisa grandiosa. I love like, "Rah, ah!" Eu gosto daquela coisa. I'm from Denmark, I'm very quiet, no. Eu sou da Dinamarca. And it's often those things we film and put on YouTube. We love action. É aquela coisa que nós gostamos de filmar, botar no YouTube, aquela ação. I love when people receive the Holy Spirit. Eu amo quando as pessoas recebem o Espírito Santo. Sai falando em línguas. I prayed for one short time ago. Eu orei por alguém há um tempo atrás. He felt like a vacuum cleaner. Ele Like parecia com um aspirador de pó. there was blowing air instead. Tava saindo ar em vez Was disso. put into his stomach Como se fosse colocado no seu and estômago. blow up and out of his mouth. E subisse assim, saísse da boca dele, um soprador de ar assim. So when I prayed for him, it was like, Quando eu orei por ele, foi como se saísse assim. Blá, blá, blá. I love it. Eu amei. I have never experienced that myself. Eu nunca experimentei isso eu mesmo. I have never in my life experienced suddenly come over and like that. Eu nunca tive essa experiência pessoal de alguma coisa repentinamente vir e sair assim. When I got baptized, there was no manifestation. Quando eu fui batizado, não houve nenhuma manifestação. I never experienced that myself, Eu não experimentei isso eu mesmo, but it changed my life forever. mas mudou a minha vida para sempre. It's really not about the manifestation. Realmente não é sobre a manifestação. It's about the simple faith in Christ and what He has done. É sobre a fé simples em Cristo e naquilo que Ele realizou. So don't
compare your baptism with somebody else. Então não compare o seu batismo com o batismo de alguém outro. No matter what you experience in that water today, you are a new person, you stand up and it's a new life. Não importa qual vai ser a sua experiência hoje ali nas águas, você pode saber que você foi batizado em Cristo para uma nova vida. And that is important for people to understand. E isso é importante para as pessoas entenderem. So, but I will share the gospel. Então eu vou compartilhar o evangelho. I will start with something really important here. Tem algo muito importante aqui. See it like a game of chess. Vejam isso como um jogo de xadrez. If we play chess, E se nós jogamos xadrez, you move, você move, I move. aí é minha vez de mover. You move. Tua vez de mover. Oh, Oh, I did not see that coming. eu não tinha visto isso. I move. Eu movo. Am I allowed to move 2 times? Like, okay, now, no, I just do like this instead. É permitido que eu mova mais de uma vez, assim, 1, 2, 3 e... No, Não, because there's rules. porque existem regras no jogo. In the game of chess, No jogo de xadrez, and like other games, e assim como em outros the jogos, rules is you move, a regra é que você move and then I wait. e aí Then espera. I move, Aí eu movo. and then I need to wait for it to become my turn again. E aí eu preciso esperar para que seja a minha vez de novo. Even if I want to move, Mesmo que eu queira muito mexer de novo, I'm not allowed to. eu não sou permitido. I have to wait. Eu tenho que esperar. The same way when you talk about God and salvation, A mesma coisa quando nós falamos sobre Deus e a salvação. you have sinned. Vocês pecaram, You have moved. vocês moveram It's a wrong move. um movimento errado. God now look down on earth. Então Deus agora olha para a terra It was a bad move. e diz: foi um movimento ruim, But I sent my son Jesus to die for you. mas eu vou mandar o meu filho para morrer por ti. Which turn is it now? De quem é a vez agora? Your turn. É a tua vez. You need to receive. Tu precisa receber. You need to repent. Você precisa se God, arrepender. He wants to do. He's waiting. Deus ele quer fazer todo Come o on, movimento. move, Ele fica esperando. Move, vai, I vai. want to set you free. Eu quero te libertar. I want to set you free. Eu quero te I want libertar. to give you my Eu spirit. quero te dar o meu But it's espírito. your turn. Mas é a tua vez. But people cannot move Mas as pessoas não podem mover if nobody tell them what to move. se ninguém disser a elas o que fazer, como mover. If nobody take them by the hands and do it. Se ninguém tomá-las pela mão e fizer isso. And I've seen that as a big problem in the church today. E eu tenho visto isso como um problema na igreja hoje. That many have that idea Que muitos têm essa ideia that we just take people to the church que nós trazemos as pessoas para a igreja and then one day God he will save them and everything will happen e by aí itself. algum dia vai acontecer que Deus vai salvá-las e elas vão ser libertas. I was in Canada having a meeting Eu estava no Canadá tendo uma reunião and I met a young boy e eu conheci um and garoto. said, Hallelujah. Eu disse aleluia. So you come in this church? Você vem para essa igreja? And he said, yes. Ele disse sim. So you are baptized in water? Então você é batizado nas águas? No. Não. Are you baptized with the Holy Spirit? Você é batizado no Espírito Santo? No. Não. Have you experienced God? Você teve uma experiência com Deus? No, not yet. Ele não, ainda não. How long time have been here? E quanto tempo faz você tem estado aqui? 3, 4 months. Faz uns 3 ou 4 meses. So I went to some of the leaders. Então eu fui em algum dos líderes. Sorry, this boy here been in your church Com licença, aquele rapaz tem vindo aqui na sua igreja 3, 4 months. há 3 ou 4 meses. He have not yet got born again. Ele não nasceu de novo He ainda. have not got baptized. He have not Ele não received the foi Holy Spirit. batizado e não recebeu o Espírito Santo ainda. Why? Por quê? We don't know. Não sabemos. Like it would happen by itself. Como se isso fosse acontecer por si mesmo. Like okay, we just let him come in the church and one day he will suddenly have it all. Assim, não, vamos deixar ele vir à igreja e de repente algum dia vai acontecer. No, we need to do it. Não, nós precisamos fazer isso. And I was like, E eu tava assim, "Ugh." So I wanted to demonstrate it. Então eu queria demonstrar isso para eles. So I said, I took the young boy, Então eu peguei aquele garoto. I sat him here on the other side of the table
Eu sentei ele aqui no outro lado do templo, in front of the whole church. na frente de toda a igreja. And then I say, now I'm going to preach the gospel to him. E eu falei, agora eu vou pregar o evangelho para ele. And he's going to get born again today. E ele vai nascer de novo hoje. Why is it going to happen today? Por que vai acontecer hoje? Because I do it. Porque eu faço isso. Okay? Ok. So I share the gospel to him. Então eu compartilhei o evangelho com ele. Are you ready to repent? Eu perguntei, você está pronto para se Okay, arrepender? let's pray. Sim. Então vamos orar. He repented. Ele se arrependeu. He got baptized in water. Ele foi batizado He nas received águas. the Holy Spirit. Ele recebeu o Espírito And his Santo. life got changed forever E a that sua day. vida foi transformada para sempre. Why? Por quê? Because we did it. Porque nós fizemos isso. Jesus have done everything, and God have done everything that need to be done for his side on. Deus já fez tudo o que precisava ser feito da parte dele. He have sent his son. Ele enviou o seu filho, He have paid the price. que pagou o preço. Now it's up to every man to repent. Agora é a vez de cada homem se get arrepender baptized. e ser batizado. And God will give the E aí Spirit. Deus pode então dar o seu But Espírito they Santo. cannot repent. Mas eles não podem se They arrepender. cannot get baptized Não podem ser if batizados we don't help them. se nós não If we ajudarmos don't essas say, this pessoas. is the rules, Se nós não mostrarmos para as pessoas, essas são as this regras. is what you have done, Isso é o que você this is fez. what God have done. Isso é o que Deus fez. Now you need to do this. E agora é isso que você precisa fazer. And when they do it, E quando eles fizerem, God is going to come again. Deus vai fazer o resto. So don't expect it come by itself. Então não esperem que isso aconteça sozinho por si mesmo. Find that person who are open, Encontrem aquela pessoa que está aberta. sit down with them, Sentem com ela. share the gospel, Compartilhem o evangelho. and take them by the hands E tomem elas pela mão. and make disciples out of them. E façam um discípulo daquela pessoa. Okay? Ok? So now I'm going to share the gospel the way I do it. Então agora eu vou compartilhar o evangelho com vocês da forma como eu faço. And I like to illustrate it like it was over a coffee table E eu gosto de ilustrar assim como se estivéssemos numa mesa de uma cafeteria in a house ou numa casa where you find what is on the table. onde você pode usar o que tem na mesa. Imagine this is God Imaginem que isso é Deus and this is man. e isso é o homem. When God created man, Quando Deus criou o homem, man walked with God. o homem caminhava com Deus. Man had fellowship with O God. homem tinha comunhão com Deus. They walked together. Eles caminhavam juntos. And the world God created E a palavra que Deus criou, was a perfect world. o mundo que Deus criou era um mundo perfeito. There was no sin, Não havia pecado, no sickness, não havia doenças, no wars, não havia no rape, estupros, assassinatos, not like we see all over today. não como nós vemos hoje em todo lugar. The world God created was perfect. O mundo que Deus criou era perfeito. And God wanted man to live forever. E Deus queria que o homem vivesse para sempre. And everything was supposed to be so good. E tudo era para ser tão bom. And to live forever, He had created the tree of life, E para que o homem vivesse para sempre, Deus criou a árvore da vida. where they should eat of the tree of life and live forever. E o homem deveria se alimentar da árvore da vida e viver para sempre. But we read that they took of the wrong tree, Mas nós lemos que ele tomou da árvore errada, the tree of knowledge, good and evil. a árvore do conhecimento do So bem e do mal. man broke God's law, Então o homem quebrou as leis de Deus. took of the wrong tree, Ele tomou da árvore errada and everything changed. e tudo mudou. And sin came into the world, E o pecado entrou no mundo, into the man. entrou no homem. And God now said, E agora Deus diz: uh-oh, oh, if man now take out and eat of the tree of life, se o homem agora se alimentar da árvore da vida, man is going to live forever. o homem vai viver para sempre. And then we will always have a problem with sin. E aí nós para sempre teremos um problema com o pecado. So because He did not want man, because of their sin, to live forever, Então, porque Deus não queria que o homem se alimentasse da árvore da vida e vivesse para sempre por causa do pecado, He threw them out of the garden. ele expulsou o homem do jardim do He Éden put angels to keep them away from the e garden colocou anjos para manter o homem longe do jardim and away from the tree of life. e longe da árvore da vida. And suddenly the world changed. E de repente o mundo todo mudou. Man was now divided from God O homem agora estava separado de Deus out in this fallen world. nesse mundo caído. They got kids Eles começaram a ter filhos who killed each other, que matavam uns aos who outros, got kids who live in sin, filhos que viviam no pecado.
And short time after, E pouco tempo depois, God, he looked down on earth Deus olhou para a terra and he regret e se arrependeu that he have created man que ele tinha criado o homem because of the evil intention, evil deeds. por causa da maldade e da iniquidade da humanidade. So God wanted to destroy all mankind. Então Deus quis destruir toda a humanidade. But he found Noah Mas ele encontrou Noé and his family, e a família dele, and by the flood, e pelo dilúvio he destroyed the rest. ele destruiu todo o resto. But as soon as Noah came out of the ark, E assim que Noé saiu da arca, we got a problem one more time. nós tínhamos um problema mais uma vez. Because sin was not in the world, Porque o pecado não estava no mundo, sin was in man. o pecado estava no homem. And it was not enough for God to create a new earth E não era suficiente Deus criar uma nova terra if he put all man on the new se ele earth. colocasse o antigo homem de novo na terra. So this time, Então, desta vez, he will first create a new man ele ia primeiro criar um novo homem and later e mais tarde put the new man colocar o novo homem on the new earth. na nova terra. And that is where Christ come in, E é aí que Cristo entra, who's the firstborn que é o primeiro nascido of this new creation, dessa nova criação, this new man. esse novo homem. But before we talk about Christ, Mas antes de falarmos sobre Cristo, we need to talk about sin. vamos falar sobre o pecado. The problem with sin O problema com o pecado is that we don't see it é que nós não vemos ele, because we grow up in it. porque nós já crescemos, nascemos e crescemos nele. We are so used to it. Nós estamos acostumados com ele. Because we often stand here Porque nós normalmente estamos aqui, in this falling world dentro desse mundo caído, and compare ourselves with people around us. e nós comparamos nós mesmos com as pessoas que estão ao nosso And redor. then we think, come on, I'm not so bad. E aí a gente pensa assim, eu não sou tão mal assim. Look at him, look at Olha her. aquele cara, olha aquela Come pessoa. on, look at them, they're much worse than me. Ah, não, olha para eles são muito piores do que eu. And we compare ourselves with the wrong people. E nós nos comparamos com as pessoas erradas. We should not compare ourselves with a falling man. Nós não deveríamos nos comparar com pessoas também caídas. We should instead compare ourselves with God and how it was before sin came into Nós the world. deveríamos ser comparados com Deus e com aquele homem que Deus criou primeiro perfeito. And very often we become like a blind leading a blind. E frequentemente nós nos tornamos como cegos guiando cegos. But just because everybody around you do it, don't make that it's right to do. Mas não é porque todos ao seu redor estão fazendo da mesma forma que aquilo é o certo a fazer. It's not about our standard, it's about God's Não é standard. sobre o nosso padrão e a nossa referência, mas é sobre o padrão de Deus. I was in New Zealand some years ago. Eu estava na Nova Zelândia alguns anos atrás. Nobody from New Zealand here? Oh, Ninguém da okay. Nova Zelândia aqui. They are a little crazy down there. Eles são meio loucos lá. Everyone, Todos. the whole country. Todo o país. Every one of them are driving in the wrong side of the road. Todos lá dirigem do lado errado da estrada. Like I'm surprised they don't die right away. Eu fico surpreso como eles não morrem na hora. But when I was there, Mas quando eu estava I lá, was the only one who did it correctly. eu era o único que fazia do jeito certo. When I was in New Zealand, I bought a car, Quando eu estava na Nova Zelândia, eu peguei um carro emprestado. and a few times I forgot where I was. E em algumas vezes eu me esqueci de onde eu estava. So I was driving in my right side, but the wrong side. Então eu estava dirigindo no meu lado certo, mas era o lado errado. And one time I took a few kilometers like that, E uma vez eu andei alguns quilômetros desse jeito. a roundabout, and yeah. Eu fiz uma rotatória no sentido errado And it's not good. e não foi bom. But try to imagine if the police have seen me and stopped me. Mas imagine se a polícia tivesse me visto e me parado. Young man, what are you doing? Meu jovem, o que você está fazendo? You're driving the wrong side of the Você road. está dirigindo do lado errado da estrada. No, I'm not. Não, eu não estou. I'm from Denmark. Eu sou da Dinamarca. In Denmark, we drive in this side. E na Dinamarca nós dirigimos desse lado. He cannot use that for anything. E não dá para usar essa desculpa para nada. He don't care what rules and laws I have where I come from. Eles não se importam que regras e leis eu tenho de onde eu venho. Now I'm at their place, Agora eu estou no lugar and it's deles their rules that count. e as regras deles é que contam.
The whole earth belongs to God. Toda a terra pertence a Deus. He don't care, sorry to say that word, care what rules and standard we have. Deus não se importa com que padrões e regras nós temos. It's what He says that count. É o que Ele diz que conta. And one day we are going to be just according to His standard, not ours. Um dia nós todos seremos julgados de acordo com o seu padrão e não o nosso. And that law is already written in our heart. E esse padrão, essa lei já está escrita no nosso coração. If we look at the law, Se nós olharmos para a lei, the law says you will not murder. a lei diz que você não deve matar. But Jesus go deeper. Mas Jesus vai mais fundo. It's not about only what we do, it's about our heart and our heart's attention. Não é apenas sobre aquele que pratica isso, mas é sobre o nosso coração e a nossa tentação. Jesus said if you are hate to somebody, you are already a Jesus murderer. disse que se nós no nosso coração já temos ódio por alguém, nós já somos assassinos. If you said idiot to somebody, you are damned to hell. Se você disser um idiota para alguma pessoa, você já está condenado ao The inferno. law said you will not commit adultery. A lei Adultery. manda que você não cometa adultério. Jesus says, Jesus if you diz, just look with lust on somebody, you are already done in se your heart. você só olhar para uma mulher com uma intenção impura no coração, você já adulterou. So maybe you are not out physical being together with somebody Então talvez você não esteja fisicamente cometendo pecado com alguém, before or out of marriage. fora do seu casamento ou antes do casamento. But if you sit there on the computer in front Mas- of internet and look at porn, Se você sentar lá no seu computador, na sua casa e já olhar pornografia, it's like you, in God's eyes, you are sinning. aos olhos de Deus você já está pecando. Yeah, but so many people do it. Ah, mas tantas pessoas fazem isso, Yeah, so many people are lost. mas tantas pessoas estão perdidas. The law said you may not steal. A lei diz que você não deve roubar. And if you go and look at the law, E se você for lá e olhar a lei, it's almost like 10 big cannons who are pointing é como se toward us. tivesse lá 10 grandes canhões apontando para ti. To make even worse, Para piorar ainda um pouco, have you broken one of the law, you are guilty in them all. se você quebrar um dos mandamentos da lei, você é culpado de toda a lei. And if you said you have never sinned, you make God a liar and the truth is not in you. E se você disser que não cometeu nenhum pecado, você faz de Deus um mentiroso e a verdade não está em ti. So when we start to look at God's standard, Então, quando nós começamos a olhar do padrão de Deus, we have all sinned nós todos pecamos. and there is no excuse. E não há desculpas. We are guilty. Nós somos culpados. To illustrate it a little more, Para ilustrar isso um pouco mais, let's say I have a special program here on my telephone. vamos dizer que eu tenho um programa especial aqui no meu And I telefone. will now take a picture of you. E eu vou tirar agora uma foto de vocês. And I will now have you on my telephone. E eu agora vou ter vocês aqui no meu telefone. Your life. Tua vida inteira. And I see your life. E eu vejo aqui a tua vida. How old are you? Quantos anos você tem? I'm 41. Eu também, mesma idade, 41. You are 41. I use you. I don't want to use myself as example. So Tem 41, eu não vou usar porque é o meu mesmo exemplo que eu. let's say I have his life on my telephone. Vamos supor que eu tenha a vida dele aqui no meu telefone. And what is special, I see everything here. I see everything. E eu vejo tudo aqui. You are 41 years. Os teus 41 anos eu vejo aqui. Not only what you have done, Não só aquilo que tu fez, but also what you have looked at, mas tudo aquilo para que você what you have olhou, thought in your heart. os pensamentos do The time coração, you have turned off the light or looked around and thought nobody saw it. aquela vez que você desligou as luzes, olhou ao redor, achou que ninguém estava olhando. And I'm going to make a 5 minutes video Eu vou fazer um videozinho aqui de 5 minutos. and put it on the big screen Vou behind me. colocar lá no telão. What is special with this program? O que é muito especial nesse programa aqui, I cannot see the good things. eu não posso ver as coisas boas. It's like when you are standing in front of a court, É como a se judge. você, quando estivesse na frente de um tribunal, The reason you stand in front of the judge a razão por você estar na frente de um tribunal, de um juiz, is because you have broken the law. é porque você quebrou a lei. That is why you are there. É por isso que você And está that lá. is what they looked at.
E é isso que aparece. Our good deeds Nossas boas ações, can never justify our evil deeds. elas nunca podem justificar os nossos erros. People think that evil deeds As pessoas pensam que os atos maus is like a minus é como se fosse um negativo and good deeds e as boas obras is a plus. como se fosse um positivo. And we hope we have more plus in the end. E aí a gente fica esperando que tenha mais positivos do que negativos. Good deeds are not a plus. As boas obras não são um positivo. Good deeds is a zero. As boas obras são um zero. This is what had been expected from us from the beginning. Isso é o que foi esperado de nós desde o princípio. That is the norm. Isso é o normal. That is not a plus. Não é um plus, não é um positivo a So mais. now we are going to only see the minus here. Então agora nesse programa nós só vamos ver o negativo. And I'm going to make a 5 minutes video Eu vou fazer um vídeo de 5 minutos with your sexual thoughts and com deeds, os teus pensamentos sexuais e atos, unclean thoughts and deeds, pensamentos impuros e atos things impuros, you have done and looked at, coisas que você fez e olhou, things you have said. coisas que você disse. And I'm going to put that 5 minutes video E eu vou colocar esse vídeo de 5 minutos on the big screen behind me. ali no telão atrás. Will you like that? Você gostaria disso? I believe if I did that, Eu acredito que se eu fizesse isso, that chair would be empty right away and he would be out of this aquela room. cadeira ficaria vazia na hora e esse cara teria corrido para fora do salão. I know I will. Eu sei que eu faria isso. If you see what I have really done, Se vocês vissem o que eu realmente fiz, if you got a glimpse into what I have se really done vocês in my life, pudessem ter uma visão de aquilo que eu realmente já tive no meu coração, I will not stand in front of you bold like now. eu não ficaria na frente de vocês com ousadia como eu estou agora. I will be so embarrassed, Eu estaria tão envergonhado, so ashamed, tão envergonhado. and I'll run out of this door and I will E eu never look at you again. correria para fora dessa porta e nunca olharia para vocês de novo. The same with everyone here. E o mesmo com cada um aqui. But try to imagine that you Mas tente imaginar que você will be embarrassed, vai ser envergonhado, shameful, envergonhado, né? if people around you Se as pessoas ao redor de você saw vissem what you have really been doing o que and você thinking. realmente tem feito e pensado. If we will be embarrassed here, Se isso seria um embaraço aqui, in a room like this, numa sala como essa, with people around us, com as pessoas ao nosso redor, we know that as us. que nós sabemos que são como nós, How will we not be that day como não seria naquele dia where you are standing totally naked, where you are standing naked, quando você se colocar totalmente nu, alone, sozinho, in front of a holy, righteous God e diante de um Deus santo e justo, who sees everything? que vê todas as coisas. That day, Naquele dia, you will not say, você não vai dizer, but it's not my fault, não é culpa minha, or I'm not so bad. eu não sou tão ruim assim. That day, Naquele in dia, that moment, naquele you momento, will know one thing. você vai saber uma coisa, You are guilty, você é culpado, guilty, culpado, guilty, culpado. and you deserve hell E você merece o inferno, because God is good porque Deus é bom and you are not. e você não é. But that day it is too late. Mas naquele dia será tarde demais. The truth is A verdade é that God could take every one of us que Deus podia pegar cada um de nós and throw us to hell e nos jogar no inferno and still be good, e ainda assim ser bom, loving, amoroso, righteous, justo, because God is not the problem. porque Deus não é o problema. We are. Nós somos o problema. We have sinned. Nós pecamos. In many ways, God, He should have done it E de muitas maneiras Deus deveria ter feito isso, because we did not deserve anything else. porque nós não merecíamos nada diferente disso. But instead, Mas em vez disso, He did something amazing. Ele fez algo impressionante. He gave us a new chance. Ele nos deu uma nova chance. A chance to experience forgiveness. Uma chance de experimentar o perdão. A chance to experience a new life. Uma chance de experimentar uma nova vida. A chance to start all over Uma chance de começar de novo, by sending His Son Jesus. enviando o seu Filho Jesus. Jesus, He came down here on earth
Jesus veio até aqui a terra, born as a man, nascido como um homem. but where Adam and Eve failed, where Adam and Eve failed in sin, where Adam and Eve failed in sin, Sim, onde Adão e Eva caíram e pecaram, Jesus did not fall. Jesus não caiu. He was the only man without sin. Ele era o único homem aqui sem pecado. He fulfilled the law of God. Ele cumpriu toda a lei de Deus. When he was around 30 years old, Quando ele tinha aproximadamente 30 anos de idade, he got baptized in water. ele foi batizado nas águas. When he came up again, Quando ele saiu das águas, he got filled with the Spirit of God. ele foi cheio do Espírito de Deus. And from that moment on, E daquele momento em diante, he was walking around here, ele estava caminhando entre nós, preaching the gospel pregando o of the evangelho kingdom, do reino, healing the sick, curando os enfermos, casting out demons, expulsando os demônios and telling people what they need to do to become his disciples. e dizendo para as pessoas o que elas precisavam fazer para se tornar seus discípulos. As the only man without sin, E como o único homem sem pecado, he died on a cross ele morreu na cruz like a criminal, como um criminoso and he got buried. e ele foi sepultado. If he had one time lied like you and me, Se ele tivesse uma vez mentido como você e eu, one time stolen like you and me, ou uma vez roubado algo como você e one eu, time look with lust and have sex out of marriage like se you alguma and me, vez ele tivesse olhado com lascívia ou cometido um ato sexual fora de um casamento, he have been guilty. ele teria sido culpado. But because he was without sin, Mas porque ele não tinha pecado, death could not hold him, a morte não pôde detê-lo. and he rose up again. E ele ressuscitou. He then went to God's right hand Então ele foi até a destra do Pai and sent his Holy Spirit e down here. enviou o Espírito Santo. What do we now need to do? O que nós agora precisamos fazer? We need to repent Nós precisamos nos and arrepender, get born again nascermos de novo, out of water and spirit. da água e do Espírito. We need to recognize Nós precisamos reconhecer that we have sinned, que nós pecamos, not only against man, não apenas contra os homens, but against God who gave us life. mas contra o Deus que nos deu a vida. Our hands to worship him, our mouth to worship As him. nossas mãos para adorá-lo, a nossa boca para adorá-lo. He gave us everything and we have misused it. Ele nos deu tudo e nós temos usado isso mal. We have lived for ourselves. Nós temos vivido para nós mesmos. And we need to recognize that we have E sinned, nós precisamos reconhecer que nós pecamos, broken the law of God. quebramos a lei de Deus. And then we need to turn away from that E sin nós precisamos nos arrepender desse pecado. toward God. Toward God. Yeah. Nós precisamos nos converter a Deus And ask for forgiveness. e pedir a Ele o perdão. When we do that, Quando nós fazemos isso, something amazing going to happen. algo incrível acontece. Repentance is not only in your head. O arrependimento não é só na sua mente. We repent, Nós nos but then arrependemos, God is going to come with His Spirit, mas Deus aí vem com o seu Espírito and He's going to change our heart. e Ele começa a mudar o nosso He's coração. going to take out the stone heart Ele vai remover o coração de pedra and give us a heart of flesh. e vai nos dar um coração de carne. That heart, Esse coração that conscience that had been destroyed que tem sido destruída by sin pelo pecado will become new. vai se tornar nova. I remember when I was a kid, Eu me lembro quando eu era criança, I stole something in a shop. eu roubei uma coisa numa loja. I felt so bad. Eu me senti tão mal. I knew this is wrong. Eu sabia isso está errado, It was, but I did it. mas eu fiz mesmo assim. Some years later, Alguns anos mais tarde, I was in the city eu estava na cidade and I got too much to drink e eu bebi demais and I didn't want to walk home, e eu não queria caminhar até em casa. so I took a bicycle Então eu peguei uma bicicleta and I felt this is wrong, e eu senti isso está errado, but I did it. mas eu fiz. Next time, Na próxima vez, I took a bicycle. eu peguei uma bicicleta, It felt wrong, sentia que estava errado, but less wrong. mas parecia menos errado. Next time I took a E bicycle, na vez seguinte que eu peguei uma bicicleta, it felt even less wrong. parecia até menos errado. Next time, E na vez seguinte, just did it. eu só fiz. What happened?
O que aconteceu? My conscience Minha consciência became weaker and foi se weaker and tornando weaker. mais fraca e mais fraca. For every time I broke the conscience, it became weaker and weaker and weaker. Que cada vez que eu fui quebrando essa consciência, ela foi se tornando mais fraca. But when I repent and recognize my sin Mas quando eu me arrependo e reconheço o meu pecado, and put my faith in Christ, eu coloco a minha fé em Cristo, I got a new heart. eu recebo um novo coração. The law was written on my heart, A lei foi escrita no meu and coração. everything changed. E tudo muda. The first thing I discovered was how bad I was speaking. E a primeira coisa que eu descobri é como eu estava falando uma linguagem feia. I didn't recognize that before because I was so used to it. Eu não percebia isso antes porque eu estava tão acostumado com And isso. I remember I said to my friends, E eu lembro que eu falei para os meus amigos: come, let's see a movie. Vamos ver um filme. I love this movie. Eu acho muito legal esse This is filme. good. Esse filme é muito And bom. I invited them over. E eu convidei eles para And I minha put the casa. movie on. E coloquei o filme. And suddenly I discovered that is actually really a bad movie. E de repente eu descobri que aquele realmente era um filme Come on, ruim. they don't have clothes on and the way they're talking, let's stop it. Eles não têm roupas ali e o jeito que eles estão falando, para com isso. Before it was my favorite movie, Antes era um filme favorito, but my conscience have changed. mas a minha consciência mudou. And I suddenly could divide between what was good and not. E de repente eu conseguia separar o que era bom e o que era errado. And I started to live a new life. E eu comecei a viver uma vida nova. Some of you know what I'm talking about. Alguns de vocês sabem do que eu estou falando. You remember when you start to change. Vocês podem lembrar de quando vocês começaram a mudar. If you don't know what I'm talking about, E se você não sabe do que eu estou falando, you are lost. você está perdido. You are lost. Você está perdido. You have not repented. Você ainda não se arrependeu. It's not only up here. Não é só aqui. Repentance has to go deeper. O arrependimento tem que ser mais profundo. It has to go down here. Tem que descer até aqui. So you need to really understand this, recognize the seriousness of this, and then come to God. Então é importante você reconhecer quão sério é isso e então vir a Deus. So now a new life has started, Então agora uma nova vida começou, but the body is dead. mas o corpo está morto. And what do we do with a dead body? E o que nós fazemos com um corpo morto? We bury it. Nós enterramos. We need to be free now for that body that is slave to sin. Nós agora precisamos nos livrar desse corpo morto que está preso ao pecado. It's like the law of gravity. É como With the law of gravity. a lei da gravidade. If I let go of this, Se eu largar esse copo, it will fall down. ele cai. If I say I don't believe in the law of gravity, Se eu disser assim, eu não acredito na lei da it gravidade, still fall down. ele continua caindo. No matter what I do, it works. Não interessa o que eu faça, isso funciona. The Bible says A Bíblia diz that the one who do sin que aquele que peca become a slave to sin. se torna escravo do pecado. It was like when I started smoking, É como quando eu comecei a fumar. I could control it. Eu posso controlar isso, But after a short time, mas depois de pouco tempo, it controlled me. aquilo controlava eu. I became a slave to it. Eu me tornei escravo disso. The same way with every other sin in the world. E a mesma coisa com todos os outros pecados nesse mundo. When you start to live in sin, that sin take over in you and you want more, you become a slave to it. E quanto mais você pratica e se envolve nesse pecado, ele vai se tornando uma escravidão para você. So now you have the heart of repentance, you have the knowledge, you want to do what is right. Então agora você tem um coração arrependido e tem um conhecimento do que é o certo. And you try, but fall. E você tenta, mas cai Try, de novo. try, but fall. Tenta e cai. Because you're still walking around with the old man. Porque você ainda está caminhando por aí com o velho homem. This body that is bound to sin. Com aquele corpo que está preso ao pecado. So you need to get rid of that. Então você precisa se livrar disso. And that is where you die with Christ. E é aí então que você morre com Cristo And you rise up with Christ. e ressuscita com Cristo. And Satan knows E Satanás sabe. that this is real. E Satanás sabe que isso é real. This is spiritual. Isso é espiritual. God knows it. Deus sabe. The angel know it. Os anjos sabem. It's just on time that we at the church discover it.
E agora, há tempo, a igreja descobriu também. A story I love. Uma história que eu amo, It was a man in Holland. era um homem na Holanda, He grew up without God, ele cresceu sem Deus. and he had a very good friend. E ele tinha um amigo muito próximo. And he grew up with his friend, E ele cresceu com esse amigo. but years went on, Mas os anos passaram and he got divided from his friend. e ele se dividiu com aquele amigo. Some years later, Muitos anos depois, he wanted to find his friend. ele quis encontrar esse seu It amigo. was before Facebook and all of that. E isso foi antes de existir o Facebook e So essas he did coisas. not know where to go. Então ele não sabia onde ir para encontrar esse He amigo. was a little spirituous. Ele era meio espiritista. So he went into like a occult New Age person Então ele foi numa pessoa ocultista da nova era and lá. said, "Can you find my friend?" E perguntou, você consegue achar o meu amigo? And that person went in the spiritual world. E aquela pessoa foi então lá para um mundo espiritual. I don't know how they did it. Não sei como ela fez. And suddenly that person said, "Yes, E de repente ela pensou assim, I found your friend." encontrei o teu amigo. You found him? Você achou ele? Yes, Sim, but he's dead. mas ele está morto. What? Quê? Yeah, he's dead. Ele está morto? No. Não, não pode ser. Yeah, he's dead. Sim, está morto. No, are you sure? Não, você tem certeza? Yeah. Sim. I even got the date your friend Eu died. consegui a data da morte do seu amigo. What date was that? E que dia foi esse? And he got the date his friend died. Então ela deu para ele a data em que o amigo dele tinha morrido. So he left that place. Então ele saiu daquele lugar. Oh, my friend is dead. O meu amigo morreu. He died. Ele morreu. But short time later, Mas pouco tempo depois, hey, ei, you're alive. você está vivo? Yeah, of course I'm alive. Claro que eu tô vivo. No, you died. Não, tu morreu. No, I'm not dead. Não, eu não morri. Yeah, you died. Sim, tu morreu. No, I'm not dead. Não, tô No, morrendo, tô aqui. I even got the date you Eu died. tenho até a data da tua morte. What? O quê? Yeah, I got the date you died. Sim, eu tenho a data que você morreu. What date is that? E que data é essa? And he heard the date. E aí ele ouviu a data He do said, amigo. I'm Ah, a believer now. eu sou um crente agora. That was the date I got baptized. E esse foi o dia em que eu fui batizado. It's no longer me who live, but Christ. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo. Aleluia. So Satan was looking over earth. Satan was looking over earth, Quando Satanás estava olhando sobre a terra, but he didn't see you anymore. ele não via mais aquele You homem. see Christ. Ele via Cristo. You die with Christ, Ele morreu com Cristo and you rise up with Christ. e ressuscitou com Cristo. Now we need to live it also. Agora nós precisamos viver isso também. So this is powerful. Isso é poderoso. But you repent, Mas você se arrepende and then you bury the old life, e aí você sepulta a velha vida and you rise up. e ressuscita. And then you need to get baptized with the E aí Spirit. você precisa ser batizado no Espírito Santo. And it's not like you get a tiny Holy E Spirit, não é como se você tivesse uma pequenininha parte do Espírito Santo. and then you wait a few years, and he Hey. grow up and become a little bigger. Aí você espera alguns anos e cresce um pouquinho, se torna maior. And then you go to meetings, and somebody lay hands on you, and E you aí get a little more Holy Spirit. você vai em umas reuniões, alguém põe as mãos, você recebe um pouquinho mais do Espírito Santo. And if you read the right books and study the right thing, you get a little more Holy Spirit. E se você ler os livros certos, estudar as coisas certas, você vai receber um pouquinho mais do Espírito And Santo. then you go to seminary and study theology for 10 years, E aí você vai para um seminário, estuda teologia, 10 anos, and you lose it all, e aí você perde tudo and you start all over. e começa tudo de novo. No, it's not like that. Não, não é assim. Sometimes Algumas vezes, in English, em inglês, I think there's a reason. acho que tem uma razão. The word seminary A palavra seminário and cemetery e cemitério is so close. é bem parecida. I'm not against studying theology, Eu não sou contra estudar teologia, but it's more important to use time with Christ. mas é mais importante usar esse tempo com Cristo, Be with Him. estando com Ele, Study the Word. estudando a Let the palavra Holy Spirit teach you. e deixando o Espírito Santo You te can also ensinar. do that while you are studying, of course. But you receive the same Spirit.
Mas você recebe o mesmo Espírito there was in Christ. que estava em Cristo. He's a person. Ele é uma pessoa. There is not a tiny spirit and a big spirit. Não existe um espírito pequeno e um espírito There grande. is Him. Existe Ele. If you have Him, you have Him. Se você tem Ele, você tem Ele. And then Jesus says, E aí Jesus diz, as the Father, como o Pai, exactly as the Father exatamente como o Pai sent me, me enviou, I now send eu you agora envio vocês in my place. no meu lugar. We are now the body of Christ. Nós agora somos o corpo de Cristo. He's the head, Ele está lá, we are the body, ele é a cabeça, nós somos o corpo. and we have the Spirit of E Christ nós in temos us. o Espírito de Cristo em nós. So now we are walking in Christ's place. Então agora nós estamos caminhando no lugar de Cristo, Around here, aqui ao redor da preaching terra, the gospel of the kingdom, pregando o evangelho do reino, healing the sick. curando os enfermos, Casting out demons. expulsando os Other demônios. people come to faith in Christ, Outras pessoas vêm à fé em Cristo, repent to God, se arrependem a Deus, got baptized to são Jesus, batizadas and receive the same recebem Spirit. o mesmo Espírito. And the kingdom of God is growing. E o reino de Deus vai crescendo. And one day, very soon, E um dia, muito em breve, God is going to come down, Deus vai voltar. and He's going to divide the sheep from the goats. E Ele vai dividir as ovelhas dos cabritos. And He's going to take the tares and put it in the oven and burn it. He's going to take them and burn it. Ele vai pegar o joio e queimar. Then He's going to come down E Ele virá in the New Jerusalem. na Nova Jerusalém. And in the middle of the garden, E no meio do jardim, He will put the tree of life. Ele vai colocar a árvore da vida. And we will now be able E agora nós seremos to capazes take out our hand, de tomar nossa mão eat of the tree of e life, comer do fruto da árvore da vida. and live forever. E vivermos para sempre. And one more time, everything is going to be so good and perfect as it was in the beginning. E mais uma vez, tudo será bom e perfeito como era no princípio. So this is the gospel from the beginning to the end. Então esse é o evangelho do princípio ao fim. Sin came in, O pecado entrou. and one man, Adam, Um homem cometeu pecado. he was divided from God, Ele foi separado de Deus so he could not eat of the tree of life and live forever. para que ele não pudesse comer da árvore da vida e viver para sempre. Jesus is the second Adam. E o Jesus é o segundo Adão. He came with a new birth. Ele veio com um novo nascimento. He died on a cross. Ele morreu na cruz. He got buried, Ele foi and he sepultado rose up again. e ressuscitou. We now need to take our cross up and follow him. Agora nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Ele. We need to die for ourselves, Nós precisamos morrer para nós mesmos, repent from our sins. nos arrepender dos nossos pecados. Then we need to get buried with E aí Christ nós precisamos ser sepultados com Cristo underwater, dentro da água. and then he will rise us up in the power of the Holy E aí Ele Spirit. nos ressuscita no poder do Espírito. And we will now be his body here on earth. E aí nós seremos o seu corpo aqui na terra. And one day he's going to come and divide the sheep for the goats. E um dia Ele virá para separar as ovelhas dos cabritos. And we will be able to take out of that tree of life and live E forever. nós poderemos então tomar daquele fruto da árvore da vida e comer e viver para sempre. Jesus is the tree of life Jesus é a árvore da vida. we have part of right now. So my question to you Então a minha pergunta para vocês is not if you have a faith in God. não é se você tem fé em Deus. Demons believe in God. Os demônios creem em Deus. It don't save them. Isso não salva eles. My question is not if you come in a church. A minha pergunta não é se você vai a alguma igreja. My question is, are you born again? A minha pergunta é: você nasceu de novo? Have you turned away from your sins? Você se converteu dos seus pecados? Have you got baptized to Christ? Você foi batizado em Cristo? Have you received the Spirit? Você recebeu o Espírito? And do you walk by the Spirit? E você caminha e anda pelo Espírito? How many in this room Quantos nesse salão
is going to get baptized today. vão ser batizados hoje. Up with your hand now. Levantem a mão agora. And keep your hands up. Mantenha as mãos levantadas, por favor. Yeah, amazing. I cannot count in the back, but I know there is more than 40, 50 people at least. Hallelujah. Aleluia. It's a new beginning. É um novo começo. And what we are going to do today, E o que nós vamos fazer hoje? all of you who we're going to stop very soon, Nós vamos parar daqui a pouco. and all of you who are getting baptized today, Todos vocês que serão batizados or hoje, if you are thinking of it and have questions, ou se você está pensando nisso e tem perguntas, when we are going to stop, we would like you all to come up here and just spend a little time with us and we'll talk with you. quando nós pararmos agora esse encontro, vocês que vão ser batizados ou que têm perguntas a respeito disso, venham todos aqui na frente. The rest of you, we will want to send you out on the street, E o resto de vocês todos queremos que sejam enviados para as ruas. where you who already have a group, you can go out in the groups. E se você já tem um grupo, como ontem, você pode sair com esse grupo. You who don't have a group, you can find together with people and go out with them. E se você não tem um grupo, pode procurar qualquer grupo, as pessoas, e sair com eles. Go out in the neighborhood, get something to eat, Sai com o pessoal, encontra alguma coisa para comer, talk with people about Jesus, conversem com as pessoas sobre Jesus. pray for people, Orem pelas pessoas. look for the man of peace. Procurem pelas pessoas de paz. If you find somebody, take them back here and baptize Se them. vocês encontrarem alguém, tragam aqui para ser batizados. And then we will all meet back here at 3 o'clock, E aí todos nós nos encontraremos aqui de novo às 3 horas. where we will have for around 3 to 5 o'clock, where we will do baptism and pray for each other. E daí até mais ou menos às 5 horas nós vamos ter um tempo para o batismo e para orar uns pelos outros. Yeah, and then we meet tonight again at 7. E aí depois nos encontramos de novo às 7 Tonight horas. I'm going to share some amazing videos and talk about how to be led by the Holy E Spirit. hoje à noite então eu vou mostrar para vocês alguns vídeos muito legais e vou falar sobre como nós andamos guiados pelo Espírito. How to hear the voice of God. Como ouvir a voz de Deus. So hallelujah. Aleluia! So let's say you can rise up, you can go create groups, you can go out on the street, and you who are getting baptized or have Christian, we will meet with you here in 10 minutes. Ok, então assim todos os que têm grupos que vão sair para as ruas podem se levantar, fazer os grupos e sair. Aqueles que vão ser batizados e têm dúvidas a respeito disso, todos aqui na frente em 10 minutos. Os que vão ser batizados ou que querem tirar dúvidas sobre isso, venham aqui na frente.